Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje eu vou comentar com vocês o capítulo 68 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico, que nos traz a lição do além-túmulo. Para que a gente possa entender essa lição, é necessário que a gente rememore dois dos vários ensinamentos que Kardec nos trouxe no Livro dos Espíritos, que são: que somos espíritos imortais, seres inteligentes do universo, criados por Deus. E segundo, que fomos criados para atingirmos a perfeição. E essa perfeição nós só conseguimos atingir através das reencarnações. Perfeição, aqui a gente tem que entender como uma total ausência de erros, uma total ausência de falhas, uma exploração total das nossas corrigendas. E isso a gente faz através das várias reencarnações que a gente tem. Porque só atingimos a perfeição quando conseguimos o equilíbrio perfeito entre as nossas faculdades morais e as nossas faculdades intelectuais. É aí que nos tornamos espíritos perfeitos. E para isso nós precisamos de uma longa trajetória. Fomos criados espíritos simples e ignorantes. Então temos que adquirir todo o conhecimento, né, e toda a moralidade para que possamos atingir a perfeição. Outros livros, principalmente, vou citar aqui alguns do André Luiz, que vão nos falar do que acontece conosco após o desencarne. Então, livros como O Nosso Lar, Os Mensageiros, Libertação, Obreiros da Vida Eterna, todos eles psicografados pelo Chico, vão nos contar da nossa vida no mundo espiritual após o desencarne. E ele nos conta que vamos viver em cidades espirituais ou colônias espirituais, que são muito semelhantes às cidades terrenas. Lógico que muito mais aperfeiçoadas, mas que têm um sistema de organização, têm hospitais, casas de repouso, de regeneração, pessoas administrando tudo isso, né? E principalmente, cujo princípio básico da convivência desses espíritos vai ser a sintonia vibracional entre eles. Portanto, quando nós estamos convencidos dessa nossa doutrina e do que acontece conosco quando cruzamos o portal para a morte, nós entendemos que é impossível, como algumas outras doutrinas nos mostram, que após o nosso desencarne, nós só tenhamos duas opções. Ou a opção de uma punição eterna, ou a opção de um sono profundo, do qual acordaremos numa data que não sabemos, que é intitulado de um juízo final, para que ali, então, possamos ser julgados pelos nossos atos, pelaquilo que nós fizemos. Ora, se somos um espírito imortal,
que temos que chegar à perfeição, porque esta é a vontade do nosso Pai, né? Que assim nos fez quando nos criou, nos criando sempre simples e ignorante para que pudéssemos, cada um na sua medida, cada um nas suas limitações, adquirir esta perfeição. Então, nós não podemos aceitar esta estagnação depois da nossa morte. Depois da nossa morte, o nosso aprendizado continua. Nós temos a chance de fazer as corrigendas, né? De sanar as nossas falhas, de realçar as nossas virtudes, porque não é nem tudo que fazemos é errado. Então, nós somos seres em eterno trabalho, em eterno desenvolvimento, né? Então, esta compreensão é muito importante para nós. Mesmo Jesus, que foi o único Espírito puro, que encarnou aqui a nossa terra, que é o responsável por ela, é o governador do nosso planeta, ele, após o desencarne, ele continuou trabalhando. Ele desencarnou e continua cuidando de nós no mundo espiritual. Ele e os seus assessores para que nos ajudem a cumprir essa tarefa de evolução, através do seu amor, nos deixando o seu exemplo e o seu evangelho para seguirmos quando aqui na Terra esteve. Então, é sempre um trabalho contínuo que temos que fazer como espíritos. E este trabalho contínuo, na nossa visão de além-túmulo, ele vai ser muito mais facilitado quando desencarnarmos, se trouxermos em nós e procurarmos, encarnados, estabelecer um equilíbrio em nós, um equilíbrio energético, um equilíbrio que nos faça fortes, que nos faça desejosos de coisas não materiais, que nos faça calmos, que nos faça esperançosos, porque sabemos que temos todo um futuro e uma vida ali para frente que só vai depender daquelas escolhas que fizermos aqui quando encarnados. Jesus nos deixou os instrumentos, cabe a nós usá-los. Então, usando esses instrumentos já encarnados, adquiriremos o equilíbrio necessário para quando chegarmos à vida de além-túmulo, termos um lugar onde possamos dar continuidade a esse aprendizado, onde os espíritos que lá estarão para nos receberem e nos auxiliarem, nos vibrarão conosco na mesma sintonia, nos dando apoio, nos dando amor, nos dando conforto. Então, assim, nós não temeremos o além-túmulo, porque sabemos que o além-túmulo é a extensão daquela vida que escolhemos viver. E a vida que escolhemos viver, já que fomos criados pelo amor infinito do nosso Pai, tem que ser uma vida que valha a pena ser vivida. Então, esta vida que vale a pena ser vivida é a nossa vida dirigida para o espírito imortal que somos nós, que temporariamente habitamos um corpo material, necessário sim para o nosso aperfeiçoamento, mas que estamos sempre em evolução, sempre na caminhada de chegar ao bem,
ao Pai e a Jesus. Graças a Deus.